estar abrindo nossas Bíblias no livro de Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde nós vamos tirar alguns pensamentos vindo da parte do Senhor para a nossa escola nessa manhã. E também, desde já, tá? Agradecendo aos irmãos por essa oportunidade que tem nos dado, tá? Através do irmão Paulinho, né? Desde já, muito obrigado por essa liberdade, por essa confiança de estarmos aqui compartilhando o nosso ministério com os irmãos. Mateus capítulo 25, nós vamos ler do verso 14 ao 30, que é uma continuação do sermão, a parábola dos 10 talentos. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra em nossos corações e que o Espírito do Senhor possa realmente falar aos nossos corações. Amém. Um dos objetivos para nós nesta manhã, com a leitura desse texto, é a conscientização de que
todo aquele que confessa ser uma nova criatura, todo aquele que confessa ter entregado a sua vida a Cristo Jesus, independente da sua cultura, independente da sua idade, ele tem um ministério a exercer. Então, essa nossa meditação nessa manhã, ela tem esse objetivo de trazer para nós aquela realidade que nós sempre cantamos no hino 371, mas que na prática não funciona muito não. Quando diz, há trabalho pronto para ti, cristão. Aí depois fala, para cada crente o mestre preparou um trabalho pronto quando o resgatou. Então, nesse estudo nós podemos entender, que assim como esse Senhor que está ilustrando o reino dos céus é semelhante, esse Senhor aqui representa o Senhor Jesus, que também partiu, mas deixou com cada um de nós, seus servos, cada um daquele que já aceitou a Cristo, que é uma nova criatura, deixou conosco uma certa porção de capacitação para que nós trabalhássemos em prol do reino dos céus. E também esse estudo, um dos objetivos é mostrar que a porção dada a cada um não é igual. Esse estudo tem também como objetivo mostrar que a quantidade de fé e de graça ou poder espiritual dado a cada cristão, ela diferencia. O que o Senhor Deus deu para o Roland e a Maria é diferente da quantidade que ele deu para mim. É o que nós também vamos entender, porque muitas das vezes se prega que o Senhor distribui tudo por igual. Todos têm, todos recebem a mesma quantidade de graça, a mesma quantidade de fé e o mesmo potencial de capacitação, mas isso não é verdade. E nós podemos enxergar essa realidade aqui nessa ilustração, nessa história que o Senhor Jesus conta, onde ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a, e nós vimos aí que um recebeu 5, outro recebeu 2, e o outro recebeu apenas 1 talento. Se nós abrirmos lá em Romanos capítulo 12, se você quiser conferir, abra aí, mas eu vou falando para a gente ganhar tempo. Lá em Romanos 12, versículo 6, Paulo diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Temos diferentes dons, tá? Tocar violão não é dom, tá? Você pode tocar violão sem conhecer a Cristo. Estamos falando aqui de capacitação sobrenatural. Algo que é dado por Deus para que possamos trabalhar aspectos espirituais da parte do Deus vivo, Deus único, Então, podemos então entender, pelo texto que foi lido, e também por Romanos 12, versículo 6, o contexto ali, que temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, o Senhor, de acordo com o propósito que Ele tem para cada um, Ele vai dar aquele dom específico. E nós poderemos exercê-los de acordo com a extensão e também o nível da nossa fé. Porque não é também que o Senhor Deus nos dá, que automaticamente vai acontecer. Conforme nós vamos ver mais adiante, o que aconteceu com quem recebeu 1. Ele recebeu, mas enterrou. E talvez seja um dos aspectos
de acordo com o irmão falou, talvez alguma coisa o Senhor vai nos exortar, né? Acho que ele usou uma outra palavra, mas de repente nesse estudo o Senhor Deus quer chamar a atenção de alguns que, embora tendo recebido capacitação de Deus, enterraram. Ah, não, eu não tenho capacidade para nada. Tem sim. Todos recebem, nem que seja um. E quando vai se aprofundando nesse contexto, nesses pontos de vista, algumas pessoas então podem achar injusto. Ah, mas Deus deu ao Dúcio 5 talentos, para mim só me deu um. Usei apenas. Isso não é justo. E é tolice pensarmos assim. Porque nós não podemos pleitear nada da parte de Deus. O que nós temos por parte de mérito pessoal para cobrar de Deus? Nada. Absolutamente nada. Se nós recebermos apenas um, já é muita coisa. Porque nós não merecemos absolutamente nada de Deus. Nós não merecemos, mas pela sua graça, Ele nos concede, Ele nos capacita a termos em nós um dom para desenvolver, né? Somos membros do corpo de Cristo. Então, onde Ele te colocou, Ele vai te dar a capacitação de você exercer aquela função. Se nós aprofundarmos na questão de um corpo doente, né? Poderemos encontrar, às vezes, pessoas, por exemplo, pegar minha esposa, olhando assim está tudo normal, mas dentro dela há um membro que não está funcionando, que é a medula, que é a parte que faz, ou que dá o acesso do comando do cérebro para a parte inferior do corpo. E, consequentemente, todo o corpo dela sofre o desajuste. E, às vezes, nós, não usando isso que Deus nos deu, causa um desajuste, ou causa uma sobrecarga. Às vezes você tem um joelho que não está legal, o de cá tem que segurar todo o peso. E na igreja de Cristo, muitas das vezes, você vai encontrar muitas e muitas pessoas fazendo trabalho de 2, 3, porque aquele que deveria estar exercendo o seu ministério, ajudando, cooperando, mas ele está com o seu talento acomodado, enterrado, melhor dizendo. Então, para cada um, o Senhor Deus deu uma porção, a uns mais, a outros menos, de acordo com a nossa capacitação, de acordo com aquilo que Ele vai poder cobrar de nós. E poderíamos, se a nossa mente nos lança a pensar, mas isso aí não é muito justo. Em Mateus capítulo 20, quando fala daquele homem que foi chamando pessoas para trabalhar e pagou por igual o que chegou por último, como o que chegou primeiro, e aquele que chegou primeiro não achou legal aquilo, eu trabalhei mais e ganhei menos, e ele disse: acaso é mal aos seus olhos que eu seja bom? Não posso fazer com que é meu o que eu quero? Então, irmãos, o que está em questão aqui não é a quantidade que recebemos, mas é a questão, o que temos feito com aquilo que nós temos recebido. Porque 1 Coríntios 12, 18 diz que o Senhor nos colocou no corpo com uma função. Então, a grande questão para nós nessa manhã: você é uma nova criatura em Cristo? Mesmo que você não seja batizado ainda, né? Mas você já aceitou Cristo? O Espírito dele verdadeiramente habita em você? Então saiba
biblicamente, não é admissível que você viva na inércia. Não é admissível que você enterre o que Deus te deu e sobrecarregue outros para fazer uma tarefa que é sua. E por razões pessoais, você não se lança para fazer, porque dá trabalho. É prazeroso, é maravilhoso, é recompensador, mas dá trabalho, né? Mas mais trabalho do que isso deu a obra do Calvário, né? E o Senhor não fugiu dela para que nós pudéssemos ser então beneficiados. Pois bem, na parábola, versículo 16 que nós lemos, diz que aquele que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Na tradução que eu li aqui, era uma tradução diferente, mas na outra tradução diz que aquele que ganhou 5 talentos saiu imediatamente e conquistou outros 5. E da mesma maneira, o Senhor Deus espera isso de nós. Aceitou Jesus? Foi selado pelo Espírito Santo, é na hora, é instantâneo, tá? É o que a Bíblia nos ensina, Efésios capítulo 1 e outros textos confirmam isso. Então, a partir que esse Espírito está em você, Deus já te dá também a sua capacitação. Agora, você precisa sair, você precisa ir atrás de desenvolver, de crescer nessa nova vida em Cristo Jesus, né? Devemos usar os nossos dons para servir a outros, e com isso Deus será glorificado. Essa expressão, né, Deus glorificado, ela tem batido várias vezes na minha mente ultimamente, porque às vezes nós não nos damos conta de que, dependendo da maneira que nós vamos conduzir a nossa vida, embora algumas pessoas achem interessante, bate palma para nós, mas no reino dos céus, onde os santos anjos, onde também os anjos caídos nos assistem, a nossa conduta de vida não glorifica a Deus, tá? Às vezes os irmãos até, né, somos às vezes como sepulcros caiados, né? Por fora está tudo muito bem, mas diante daquele que vê todas as coisas, e também dos nossos inimigos, Efésios capítulo 6, a vossa luta não é contra a carne, é contra sangue, mas contra os principados das potestades. Eles estão de olho em nós e sabem que já enterramos lá há muito tempo aquilo que nos foi dado. Eles sabem que são dados talentos e sabem quando executamos e quando não executamos, quando estamos interessados em desenvolver o reino dos céus ou quando estamos interessados em desenvolver a nossa própria vida. Não que seja errado desenvolver nossa vida, precisamos, mas em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas virão. Então precisamos aplicar as nossas vidas para servir para outros. Já pensaram se aqueles que trabalharam em prol da nossa salvação tivessem enterrado seus talentos, não tivessem esforçado, onde estaríamos agora? Devemos então desenvolver o que Deus nos deu. Como diz o hino, pode ser humilde, mas se for para Deus, teu trabalho é visto lá dos altos céus. E isso vai trazer glória a Deus. Agora, nós também precisamos saber o nosso lugar. Se Deus nos deu um martelo, não vamos tentar serrar com esse martelo, não. Se Deus nos deu uma capacitação para uma determinada área, não vamos tentar forçar a barra para uma área que não dá para a gente, não é aquilo.
se percebe claramente. E também, à medida que nós vamos exercitando o que Deus nos deu, vai ficar fácil para a liderança chegar à conclusão de qual é o nosso dom, para que eles possam lançar mão de nós, para que possamos ombrear com esses irmãos da liderança em prol do bom andamento da causa do Senhor. Porque à medida que nós vamos desenvolvendo, vamos praticando, é que nós vamos crescendo e também nós vamos podendo ser reconhecidos pela liderança para escalar para um estudo, para escalar para uma visita, para escalar para uma pregação. Mas se nós enterrarmos o talento, não haverá como, né? E é da vontade do Senhor que nós sejamos reconhecidos e definidos pelo dom que Ele nos deu. Não para que, coloquemos o crachá, é o evangelista, é o irmão evangelista fulano de tal, é o irmão... Não é assim. Mas para que quando for convocado, ele seja convocado para um lugar que realmente Deus já de antemão estabeleceu para que ele atuasse. Que às vezes o irmão que ministra muito bem um estudo de edificação e exortação, de repente o Senhor não o capacitou para evangelizar. E se ele não está tão capacitado para a evangelização, de repente colocá-lo ali poderá ser uma oportunidade desperdiçada. Às vezes entrou ali um grupo de pessoas que, embora parece que Deus tem a soberania, Deus trabalha, mas dentro da linha de dons, de reconhecimento, que nós estamos aqui focando, é interessante o crescimento e o desenvolvimento para que os irmãos possam reconhecê-los e assim melhor usá-los, E o que nós fazemos, com os nossos dons, eles também têm duração eterna. Não é só aqui nessa vida, mas também, se nós pegarmos, dentre outros aspectos, lá o tribunal de Cristo, quando o nosso esforço, a nossa abnegação aqui haverá de ter a sua recompensa, se nós não estamos fazendo só para poder aparecer ou com outras intenções, Então, não é em vão o nosso trabalho. Nós vemos aqui que na parábola, aquele que ganhou 5 foi logo negociando e o senhor dele voltou. E ele foi recompensado, foi dito para ele: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, te porei sobre o muito. Venha, participa da alegria do seu Senhor. Irmãos, nós estamos peregrinando nesse mundo. Nessa manhã foi dito na ceia que nós cremos que o Senhor vai voltar. Cremos, temos certeza de que Ele vai voltar. E estaremos para sempre com Ele. Então, por mais que seja difícil, por mais que muitas pessoas não querem trabalhar, o Senhor Jesus já falou isso desde cedo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, Eu dizia para um irmão ontem, é bom que a concorrência dos galardões fica menor, Se não, a concorrência absurda, Mas na concorrência aí dos galardões ele vai ficar muito mais fácil ganhar, Porque são poucos, Pois bem, agora um detalhe interessante aqui, falando ainda da parábola, aquele que ganhou 1, não é porque tinha pouco que ele não desenvolveu nada. 2 fatores, ele mesmo confessa aqui no versículo 18, onde ele diz, versículo 18, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Não, eu não sei se é. Acho que a tradução que está dando problema aqui. Que ele teve medo. Ele teve medo e teve também preguiça. Aí? Obrigado, irmão. Obrigado. 25. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, o medo e a preguiça. O irmão Éder, uma vez falando nesse texto, ele falou de um terceiro fator. Ele enterrou, porque ele achou que aquele homem nem voltasse mais. E se ele não voltasse, ele sabia onde estava, ia lá e pegava. Era dele, se negociasse, perdesse, né? Não ia dar certo. Então, muitas das vezes, nós podemos sim fazer algo para o Senhor, mas a preguiça ou o medo poderá nos fazer infrutíferos, né? E também estamos dentro desse perfil triste que o Senhor daquele homem fala assim: servo mau e negligente, né? Já pensou? Ouvir do Senhor, servo mau e negligente. Eu dei meu sangue para te salvar, te dei uma nova vida, te libertei do domínio de Satanás, permiti teu nome escrito no livro da vida, te fiz andar em novidade de vida, você não moveu uma palha por mim. Você tinha capacitação de me ajudar no meu reino, mas enterrou. Servo mau e negligente, né? Entre parênteses, não estou aqui dizendo que vai perder salvação, tá? Não é isso, tá bom? Fecha parênteses. Então, da mesma maneira, Deus desaprova aqueles que escondem os seus dons, não se oferece, não participa, né? E há um aspecto muito sério aqui. Imagine se eu der para qualquer um de vocês aqui, né? Vamos simular uma situação. Eu vou tirar uma nota de R$100 do meu bolso, vou dar para o Zezinho, e o Zezinho vai rasgar ela e vai jogar a fatura. O Zezinho está maluco, está louco, não é? Desprezou uma nota de 100. Agora, qual é o valor de uma nota de 100 comparada a um talento que Deus dá? Qual é? É lixo. Lixo, coisa fedorenta, nojenta. Porém, esta graça tão generosa, celestial, que Deus concede a um dos seus filhos, ou melhor, essa graça que concede a todos os seus filhos, a um mais, outro menos, às vezes, o que nós fazemos com ela é assim: eu quero estar no céu trabalhar, não, né? Não fazemos absolutamente nada, desprezamos, e às vezes não nos damos conta. Aquele versículo que diz: porque o Deus desses séculos cegou-lhes o entendimento, muitas das vezes nós ficamos só naquele contexto mesmo da salvação. Mas olha, irmãos, me desculpe se eu estiver equivocado, mas eu vejo que no povo de Deus, muitas das vezes, isso acontece. O inimigo consegue cegar o entendimento de maneira tal que nós não nos apropriamos das realidades espirituais e a velha natureza sobressai. E no que diz respeito ao nosso dever para com o nosso Salvador,